Você ora, você jejua, você planta, mas a colheita nunca vem. Pior do que o silêncio é quando tudo parece estar no lugar. E mesmo assim, o fruto não aparece. Você começa a pensar que talvez Deus esteja te testando, ou que o inimigo está te sabotando, ou que a promessa não era para você. Mas, e se a escassez não estiver vindo de fora? E se forem pragas invisíveis espirituais que você mesmo deixou entrar no seu campo? A Bíblia está cheia de exemplos de tempos de abundância, mas também está cheia de alertas sobre decisões, atitudes e pecados que impedem a colheita, mesmo quando a terra é boa. Hoje, vamos revelar 5 pragas espirituais que estão secando sua colheita. E o mais sério, elas não rugem, não gritam, não aparecem. Elas se instalam em silêncio. E quando você percebe, o campo já está seco. Se você sente que está fazendo tudo certo, mas os frutos não aparecem, este vídeo é para você. Fica até o final, porque além de identificar essas pragas, eu vou te mostrar como expulsá-las e finalmente começar a colher tudo o que já foi plantado. Praga número 1. Reter o que era para fluir. Você já parou para pensar que o que você chama de provisão pode ter virado prisão? O que deveria ser bênção virou apego. O que era para passar por você ficou preso em você. Aí, sem perceber, você trava a rota da abundância. Deus nunca nos chamou para reter. Ele nos chamou para fluir, como canais, como rios, não como represas. O profeta Malaquias confronta essa postura com firmeza. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Malaquias 3:10. Note o princípio. Primeiro você flui, depois o céu se abre. Mas o que muita gente faz? Segura o dízimo com medo de faltar. Negocia a oferta, dizendo que ainda não é o tempo. Deixa de ajudar o próximo porque acha que ainda não tem o suficiente. Acumula, mas não compartilha. Prospera mais sozinho. E a consequência disso? Mesmo com a semente na mão, a colheita não chega. Porque quem guarda o pão inteiro, fecha a porta para o pão novo. E quem come tudo sem repartir, está dizendo a Deus: não confio que o Senhor vai me suprir amanhã. Exemplos claros dessa praga em ação: receber um aumento, mas continuar com o coração fechado para o reino. Gastar com luxo e conforto pessoal, mas ignorar a necessidade do próximo. Prometer ajudar depois, mas nunca cumprir. Ter uma vida voltada para acumular, não para frutificar. O que fazer para quebrar essa praga? Entenda que generosidade não é sobre quantidade, é sobre prioridade. Dê mesmo quando parece pouco, porque Deus não vê o valor, vê o coração. Crie o hábito de reservar uma parte do que recebe para investir no reino. Escolha um ato prático esta semana. Abençoe alguém com algo concreto. Ore antes de gastar, mas também ore antes de reter. E declare todos os dias: nada do que eu tenho é meu. Eu sou um mordomo, não um dono. Porque o canal que não deixa a água passar, entope, e o coração que não libera, endurece. A prosperidade flui quando você flui. E se você está vivendo escassez apesar de ter recursos, talvez essa seja a praga que você precisa quebrar primeiro. Praga número 2. Trocar propósito por conforto. Você começou bem. Tinha um chamado claro. Orava pedindo direção. Trabalhava com intenção. Mas com o tempo, o foco mudou. O propósito virou plano de fundo. E o conforto virou o objetivo principal. Hoje, você mede suas decisões pela conveniência, não pela missão. Evita riscos, evita sacrifícios, evita tudo que exija fé demais e, aos poucos, vai se esquecendo de por que começou. A Bíblia traz um alerta severo sobre isso. E o meu povo habita em fortalezas, mas se esquece do seu Deus. Oséias 8:14, parafraseado. Em outras palavras,
Você construiu uma vida segura, estável, organizada, mas se afastou do propósito que te movia quando nada disso existia. Deus não te chamou para ser estável. Ele te chamou para ser frutífero. Exemplos dessa praga em ação. Você recusa oportunidades de crescimento porque exigem sair da zona de conforto. Não investe mais no reino como antes porque agora tem compromissos. Evita ouvir Deus profundamente, com medo do que Ele possa pedir. Anda buscando segurança mais do que direção. E o pior, você começa a justificar essa estagnação com frases espirituais. Talvez não seja a hora. Deus vai fazer no tempo dele. Não quero dar um passo maior que a perna. Mas o que é isso de fato? É medo travestido de prudência. É apatia disfarçada de maturidade. O que fazer no lugar? Volte à sua motivação original. Lembre por que começou. Pergunte a si mesmo: essa decisão me aproxima ou me afasta do meu propósito? Tire 1 hora essa semana para orar apenas sobre propósito. Diga sim a algo que te desafia, mesmo que pareça desconfortável. Reescreva seu plano de vida, mas dessa vez, começando pelo reino. Porque prosperidade sem propósito é só acúmulo. E conforto sem missão é só distração. Se Deus te chamou para construir, é porque alguém precisa do que você carrega. E se você não entregar, alguém vai continuar esperando. Praga número 3. Falta de constância. Você ora com intensidade por 2 dias. Começa um propósito e não termina. Empolga-se com a palavra, mas na semana seguinte, já esfriou. Essa é a praga silenciosa da instabilidade. O problema não é começar, é parar no meio. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que foram aprovados não pela velocidade, mas pela perseverança. Mas o que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24:13. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos se não desanimarmos. Gálatas 6:9. O mundo espiritual respeita processos completos, mas muitos querem colheita sem constância. Querem bênçãos duradouras com hábitos temporários. E aí vem a frustração. Sinto que estou travado. Parece que nada anda. Já tentei de tudo. Mas de verdade, você tentou por quanto tempo? Exemplos claros dessa praga. Mudar de objetivo a cada nova dificuldade. Desistir da disciplina espiritual sempre que a emoção baixa. Deixar de semear porque não viu retorno imediato. Esperar colheita sem cumprir ciclos. Você precisa entender. Deus não trabalha com pressa. Ele trabalha com constância. E fé, que não resiste à rotina. Não é fé, é empolgação. O que fazer no lugar? Escolha uma área da sua vida e se comprometa por 30 dias, sem desculpas. Recomece sua vida devocional de forma simples, mas firme. 15 minutos por dia, sem falhar. Estabeleça metas realistas com prazo e constância, não só inspiração. Lembre-se diariamente: a colheita é para quem não para. A prosperidade verdadeira exige raiz, não só ramos. E quem não cria raiz, perde a estação da colheita quando ela chega. Constância é o que transforma promessas em realidade. É o que transforma fé em fruto. Praga número 4. Viver para ser visto. Você faz o certo, mas faz pelo motivo errado. Diz que é por amor, mas espera aplauso. Serve, mas cobra reconhecimento. Essa praga é sorrateira, porque as ações parecem corretas, mas a intenção está contaminada. Jesus foi direto ao falar sobre isso. Quando deres esmola, não toques trombeta diante de ti, para seres glorificado pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mateus 6:2. Em outras palavras, quando você vive para ser visto, o aplauso é o seu salário. E o céu não deve nada a quem já recebeu sua recompensa na terra. Essa praga rouba sua colheita porque te faz semear na direção errada. Ao invés de plantar em silêncio, você planta esperando aprovação. E quando ela não vem, você se frustra. Você para, você esfria.
Exemplos dessa praga em ação: publicar cada boa ação esperando curtidas e elogios. Reclamar por fazer muito e não ser valorizado. Ficar ofendido quando não é lembrado, citado, exaltado. Trocar presença de Deus por performance diante dos homens. E o pior, quem vive para ser visto perde a intimidade, porque começa a se mover pelo olhar dos outros e não pela voz de Deus. O que fazer no lugar? Sirva mesmo quando ninguém estiver olhando. Faça da excelência um padrão pessoal, não um espetáculo público. Ore em secreto, doe em secreto, decida em secreto. Substitua a frase "ninguém reconhece o que eu faço" por "Deus vê tudo o que faço", e declare: minha recompensa não vem do aplauso, vem da aprovação do céu. Você foi chamado para ser luz, mas não holofote. Você foi chamado para frutificar, não se exibir. Quem vive para ser visto pelos homens, nunca será sustentado por Deus. Praga número 5. Desconectar fé e ação. Você crê, mas não age. Você ora, mas não se move. Você tem fé, mas continua inerte, esperando que o céu faça tudo por você. Essa é uma das pragas mais destrutivas, porque ela parece fé, mas é passividade. E a Bíblia é muito clara sobre isso. A fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Tiago 2,17. Em outras palavras, não basta crer, é preciso caminhar. A terra prometida não foi entregue de bandeja. Foi conquistada com passos, obediência e coragem. Quem desconecta fé e ação está orando por uma colheita, mas se recusa a pegar na enxada. Está pedindo por portas abertas, mas não se levanta para bater. Exemplos dessa praga em ação: ficar esperando um sinal enquanto as oportunidades passam. Orar por emprego, mas não enviar currículo, nem se qualificar. Pedir direção, mas ignorar os conselhos que recebe. Declarar promessas, mas continuar vivendo como se elas não fossem reais. A fé verdadeira não paralisa, ela impulsiona. Ela não espera tudo pronto, ela anda sobre a palavra, mesmo que o chão ainda não tenha aparecido. O que fazer no lugar? Identifique uma promessa que você tem declarado e pergunte: qual o próximo passo que eu posso dar? Estabeleça ações diárias que comprovem sua fé. Estude, procure, organize e se mova. Use a oração como alinhamento, não como desculpa para adiar. Lembre-se, Deus não abençoa ideias, Ele abençoa movimento. Fé que não se transforma em atitude é só teoria espiritual. E Deus não responde discursos, Ele responde posicionamentos. Agora que você conhece essas 5 pragas espirituais, talvez tenha percebido algo desconfortável. A escassez na sua vida pode não ser resultado de ataques externos, mas de hábitos internos. Muitas vezes, a colheita que Deus preparou não está atrasada. Ela está bloqueada por atitudes, pensamentos e padrões que precisam ser quebrados. E o pior dessas pragas é que elas são sutis. Elas se disfarçam de espiritualidade, de maturidade, de prudência. Mas na prática, elas secam a sua fé, matam sua ousadia e roubam seu crescimento. É hora de reagir. É hora de trocar. Passividade por movimento. Aparência por propósito. Emoção por constância. Segurança por obediência. E ego por renúncia. E para te ajudar a sair desse ciclo, aqui vão 3 atitudes práticas para essa semana. Escolha uma praga que você identificou em si mesmo e escreva como vai combatê-la. Escreva com detalhes. Assuma esse compromisso com você mesmo. E se quiser, compartilhe nos comentários. Reorganize sua rotina espiritual. Separe um tempo diário fixo para oração, leitura e escuta. Comece pequeno, mas comece. Dê um passo concreto em direção à sua colheita. Algo que você está protelando por medo, acomodação ou dúvida. Chegou a hora de agir. Se esse conteúdo fez sentido para você, clique em gostei agora mesmo. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas.
Compartilhe com alguém que pode estar enfrentando essas pragas sem perceber. E claro, inscreva-se no canal Código da Prosperidade se quiser continuar essa jornada conosco. E para encerrar, lembra disso. A prosperidade não é um destino, é um processo, é uma construção. É uma resposta ao posicionamento certo, que sua colheita não seja mais adiada, porque agora você já sabe onde estão os bloqueios e como derrubá-los.